O amistoso desta quinta-feira contra a seleção mexicana fará com que o grupo de jogadores do Internacional se apresente antes até mesmo do que era desejado pela comissão técnica. Os próprios atletas admitem que não estarão 100% fisicamente neste confronto, mas alguns avanços já acontecem nos trabalhos do CT Parque Gigante. Uma dessas novidades e destaques é o meia Iago Noal. Com 17 anos de idade, ele vem trabalhando como um meia centralizado e também como um ponta direita e deverá ganhar espaço nesses primeiros compromissos da temporada. Iago Noal chamou a atenção com um corte de cabelo diferente no gramado do CT Parque Gigante, que teve também mais um trabalho na preparação para enfrentar o México. Ronaldo foi apresentado. O volante, que jogou no último Campeonato Brasileiro pelo Juventude, falou sobre a preparação colorada e sobre suas ambições para o restante da carreira. Falaremos sobre o movimento de mercado feito pelo Internacional, que está trazendo o atacante Johan Carboneiro. Entretanto, Wanderson, que teria menos espaço no plantel, garante, através do seu empresário, que não vai deixar o Internacional. A gente fala também a respeito de Alexandro Bernabei e o que está atrapalhando ou fazendo com que se demore mais a chegada do atleta em Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre Iago Noal, que é um dos destaques do Internacional nesse início de pré-temporada e deverá ganhar destaque no compromisso dessa quinta-feira contra a seleção mexicana. Iago Noal não necessariamente vai ser titular, mas está brigando para isso nos trabalhos do CT Parque Gigante. A informação que chega do CT é que Iago Noal tem trabalhado como um ponta-direita e às vezes como um meia centralizado e tem chamado a atenção de todos no bastidor. Com isso, existe a chance, inclusive, do Iago Noal começar jogando, porque o Bruno Tabata está lesionado e o Gabriel Carvalho também está lesionado, que são os dois titulares daquele setor. Mas a tendência é que o Wanderson ocupe aquele espaço e o Roger utilize um esquema com dois pontas, o Wesley do lado esquerdo e o Wanderson do lado direito. O Iago Noal chamou a atenção de todos no treinamento dessa terça-feira, porque ele apareceu com um cabelo bem diferente do que ele costumava ter. O Iago Noal sempre tinha aquele coque samurai, né? Ele era cabelo, enfim, tinha o cabelo mais comprido, mais longo, ele cortou o cabelo, isso chamou a atenção também de todos no CT Parque Gigante. Não é um trote ainda, normalmente nesse trote, quando os jogadores pela primeira vez concentram, com os profissionais se raspa todo o cabelo, mas ele optou por mudar o visual também nessa nova fase da carreira dele, que é estar integrado ao elenco profissional e podendo ter chance de jogar, inclusive, no Campeonato Gaúcho, tá? A gente teve na tarde dessa terça-feira, no estádio Beira-Rio, a apresentação do volante Ronaldo, que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Juventude e assinou com o Inter um vínculo de 2 temporadas. O Ronaldo falou sobre diversos assuntos na sua apresentação. Disse que sim, o Roger foi um dos fatores para que ele aceitasse a vinda para o Internacional, porque ele trabalhou com o Roger em 2019 lá no Bahia, por isso se facilita algumas questões de adaptação dele ao time do Inter, mas que o principal motivo que fez com que ele viesse para o Internacional foi o projeto, a grandeza do Inter, a ideia de jogar em um dos gigantes do futebol brasileiro. Ele disse que atua nas duas, como um camisa 5 e como um camisa 8, mas deixou claro que a sua preferência atualmente é para atuar como um primeiro volante, como um camisa 5, e que vem se sentindo mais à vontade para jogar assim, que fez essa função no Juventude e que vem evoluindo, principalmente nos aspectos ofensivos. É um jogador que dá mais assistências e marca mais gols de dentro da área, porque está colocando isso também no seu futebol do ponto de vista de evolução, tá? Diz que teve uma conversa com o Roger, mais geral, onde ele falou com todo o grupo de jogadores e que o ano passado ele passou por um momento bem difícil sem jogar e que depois que ele foi para o Juventude, as coisas começaram a acontecer e hoje ele está naquele que é um dos maiores desafios da sua carreira de jogar no Internacional. Eu perguntei para o Ronaldo sobre como que está o grupo para esse jogo de quinta-feira contra o México, exatamente tendo como base o fato de que o Inter não está
com 100% das suas condições físicas. E ele admitiu, todo mundo está sentindo um pouco a pré-temporada, o trabalho físico está sendo bem feito, mas é muito cedo ainda para jogar, mas que vai ser feito o melhor jogo possível, até porque o estádio Beira-Rio vai lotar, são 40 mil pessoas esperadas na partida desta quinta-feira. Um pouco do que foi dito na apresentação do volante Ronaldo no estádio Beira-Rio. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um movimento que o Inter está fazendo na janela de transferências, que é a contratação do Johan Carboneiro, atacante de 25 anos que joga no Racing de Avejaneda e que está vindo por empréstimo de uma temporada para o Internacional. O que coloca o Inter em uma condição de ter muitos pontas em seu plantel. E a ideia era, em determinado momento, liberar o Wanderson, que tem um alto salário e que teve até sondagens do Vasco da Gama, do Fortaleza. Eu explico esse cenário nesse vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira, é só conferir aqui no canal e ter detalhes sobre a chegada de Johan Carboneiro e o que aconteceu nas negociações de Wanderson, tá? As possibilidades do Wanderson sair, elas estavam ligadas ao Inter emprestar o Wanderson para um clube que paga o salário do Wanderson na íntegra, o que é de R$1 milhão por mês, um valor muito alto, ou então algum time conseguir convencer o Wanderson a ganhar menos e o Inter rescindir o contrato. Mas o empresário do jogador concedeu uma entrevista para o portal GZH e garantiu que não liberará Wanderson, que Wanderson não sairá do Internacional nessa temporada, por uma convicção do próprio Wanderson, principalmente pelo fato de que os salários que foram oferecidos para o Wanderson eram bem menores do que o que ele ganha no Internacional. O Inter até aceitaria negociar o Wanderson, mas o Wanderson não quer sair do Inter e vai ficar essa temporada até o final no Inter. Ele encerra o seu contrato no final do ano e aí deve ser liberado no final do ano que vem, claro que dependendo de tudo que vai acontecer em 2025, tá? Por último, eu quero falar sobre Alexandro Bernabei, tá? Entre quinta e sexta-feira ele vai chegar, isso já foi confirmado, eu falei sobre isso ontem no Diário do Inter KTO, que o Alexandro Bernabei é esperado para chegar em Porto Alegre entre quinta e sexta-feira, tá? E hoje surge uma explicação de por que o negócio demorou tanto e que seria algumas garantias de comissões a serem pagas aos empresários que fizeram essa negociação, e isso, de certa forma, deu um entrave no negócio, fez com que não o negócio travasse, mas ele demorasse para fechar, ele demorasse para avançar nos procedimentos de assinatura. A informação de agora, a atualização de agora, é que restam apenas alguns documentos de liberação que o Celtic precisa dar para que o Bernabei apareça aqui em Porto Alegre, e isso vai acontecer entre quinta e sexta-feira. Mas teve um caso curioso acontecendo nos bastidores. A reportagem entrando em contato com os agentes do Alexandro Bernabei, com um agente principal do Alexandro Bernabei, questionou em determinado momento alguns colegas repórteres: olha, tem alguma chance desse negócio melar? Tem alguma chance do Bernabei não ser jogador do Internacional? E isso irritou os empresários do Bernabei, isso irritou o empresário do Bernabei, que disse que, pô, vocês estão querendo fabricar fake news, o negócio não vai melar, o Bernabei vai ser do Inter, tá tudo certo. Isso irritou os empresários do jogador, sendo que foi uma pergunta de checagem. Olha só, para garantir mesmo, não tem chance do Bernabei escapar, do Bernabei não vir para o Internacional. Alguns colegas meus relataram no bastidor esse fato que chama um pouco a atenção, porque talvez a demora para o anúncio esteja incomodando até mesmo os empresários do Bernabei, porque está tudo muito enrolado, essa papelada está demorando de fato para sair, mas até o fim da semana Bernabei deverá estar aqui no estádio Beira-Rio, deverá estar em Porto Alegre já trabalhando com o Roger Machado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta quarta-feira, onde a gente tem jogos espalhados pelo mundo, e a gente tem, por exemplo, o Premier League. Odd de Everton e Aston Villa. Everton 3.3, empate 3.15, Aston Villa 2.32. Leicester e Crystal Palace. Leicester 3.9, Crystal Palace 1.96, empate 3.45. Joga na KTO com responsabilidade, lembrando para você a importância de você registrar o seu Face ID na sua conta da KTO, ativar a geolocalização na sua conta da KTO e também registrar uma conta bancária no seu nome para receber o que você ganha na KTO. São medidas para aumentar a segurança, são medidas que também são exigências do governo federal. A KTO é uma casa de apostas 100%
regularizada, que está atendendo a todas as demandas estipuladas pelo governo federal a partir da regulamentação das casas de apostas aqui no território brasileiro. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro, então jogue com muita responsabilidade. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!